Estamos de volta para mais uma edição do nosso Plenamente ao Vale, programa que sempre aborda assuntos interessantes e com personalidades também interessantes da nossa cidade, da nossa região. E hoje o assunto é saúde e nada melhor do que termos aqui e agradecer a participação do Dr. José de Castro Coimbra, ele que é médico, ele que já foi deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado e é um dos mais conceituados homens da medicina aqui de nossa cidade. E a quem eu agradeço por comparecer no nosso programa para tratar de assuntos como glúten, transgênico, enfim, vários assuntos que você acompanha a partir de agora. Muito obrigado, doutor, por você estar conosco aqui nessa tarde. Dirceu, eu que agradeço. Eu acho que eu procuro ler, procuro estudar e só vejo uma maneira de eu ser útil. É transmitir o que eu eventualmente tenha aprendido para coletividade. E, sem dúvida nenhuma, um programa como esse vai alcançar alguns milhares de pessoas que poderão acreditar ou não no que eu digo. Só garanto uma coisa, eu não invento nada. Posso até aumentar um pouco, né? Mas eu não invento nada. Vamos começar falando sobre essa doença que... Isso é nova, pelo menos a gente está ouvindo falar agora, né, que é o glúten, né, o celíaco. Celíaco é aquelas pessoas que têm intolerância ao glúten, ao trigo. E o doutor Coimbra é um homem que estuda muito sobre essa questão. O senhor poderia falar para a gente sobre... É uma nova doença ou é uma doença que já vem de há muito, doutor Coimbra? Não, essa doença, a intolerância ao glúten é antiga. Só que o glúten, o trigo... Ou melhor, o glúten é uma proteína que existe no trigo. Só que o trigo, de antigamente, até 1955, tinha uma quantidade muito pequena de glúten. Tanto que era 1% da população, se tanto, que era suscetível ao glúten. Com o advento, com a chegada da transgenia, da hibridização das sementes, a quantidade de glúten no trigo aumentou 20 vezes. 20 vezes. Ora, então, hoje, calcula-se que 90% da população é sensível, susceptível ao glúten, ou seja, o glúten pode causar problema de saúde para 90% da população. Então a doença celíaca é uma doença nova? Não, a doença celíaca é antiga, porque em 1944 se descobriu, ou se deu o nome a uma doença que já existia, só que não tinha nome. Qual era essa doença? Quando a criança era desmamada da mãe, começava a comer as papinhas, algumas crianças começavam a ter vômito, diarreia, emagrecimento e algumas até morriam, porque não conseguiam se alimentar. Não tinha alimento que lhe fosse fornecido que não provocasse a tal da diarreia, do vômito, etc. Em 1944, se descobriu, meio por acaso, que esta doença era causada pelo trigo. Época da guerra. Tinha um médico lá numa cidade de um país da Europa, que ele tinha naquela cidade, ele que era médico das crianças, ele tinha lá uma meia dúzia de crianças que tinham esse problema de diarreia, vômito, emagrecimento, e ele não sabia como tratar essas crianças. De um momento para outro, essas crianças estavam sempre no ambulatório, porque não sarava, não tinha remédio. De um momento para outro, as crianças sumiram do consultório. Ele estranhou aquilo. Passados 2 ou 3 anos, aquelas mesmas crianças que já tinham se desenvolvido, engordado e tal, voltaram a apresentar o mesmo sintoma: vômito, diarreia, cólica, emagrecimento. Ele começou a pesquisar e falou: puxa vida, o que aconteceu nesses 2 ou 3 anos? Era a Segunda Grande Guerra Mundial, e a cidade não recebeu trigo, porque o trigo ia todo para fazer alimento para os soldados. A cidade passou 2 anos sem receber trigo, ninguém adoeceu. Ele ligou uma coisa na outra,
fez um comunicado para, vamos dizer, o Ministério da Saúde daquele país, acho que me parece que foi a Holanda. E aquilo chamou a atenção das grandes estrelas, dos pesquisadores. Se pesquisou e se confirmou que você tirava o glúten. Teve uma época até que um médico submeteu as crianças a uma dieta só de banana. Todo mundo sarou. O pessoal falou, é a banana que sarou. Não, é porque tirou o glúten. E por que os outros países não fizeram como fez a Holanda, no caso? Por que os outros países não fizeram como a Holanda fez? Ou seja, exterminar esse glúten, esse trigo? Não terminou o trigo. Foi por causa da guerra que essa cidade não recebeu trigo. Foi por causa da guerra. O trigo ia todo para a frente de batalha, fazer pão, fazer alimento para os soldados que estavam lá na frente de batalha. Eu sei, mas se deu resultado com aquelas crianças, sim, porque mas o mundo... daí para frente descobriram, por isso que eu estou dizendo. E deram a essa doença o nome de doença celíaca. Por quê? Porque atacava mais o estômago, nessa região chamada região celíaca. Por isso. Tá. E esse glúten, ele impregna no estômago e causa o quê? São úlceras? Como é que é? Exato. Bom, o ruim para o problema é que a maioria dos médicos, dali para frente, achou que a única doença provocada pelo trigo, pelo glúten, era a doença celíaca. E não era. E não é. Principalmente depois de 1955, quando a semente do trigo foi submetida aí a essa transgenia e essa hibridização. Então, o que aconteceu? O que o glúten causa? Ele causa úlceras no estômago, úlceras no intestino. E quando ele causa úlceras no intestino, o intestino, você que está nos assistindo já deve ter ouvido falar em colo irritável. É uma doença que os médicos não sabiam por que era e o colo ficava irritado. Você tinha umas cólicas e eles chamavam aquilo de colo irritável, provocado pelo glúten. Agora, hoje, mais de 100 doenças admite-se sejam provocadas ou agravadas pelo glúten. E o glúten está em milhares e milhares de alimentos, né? Que nós consumimos aí no dia a dia, né? Sem dúvida, o trigo, o glúten, ele ajuda na elasticidade das massas, certo? Então, quando você faz um pão com glúten, com trigo, ele é elástico e tal. Se você fizer um pão com arroz, ele esfarinha fácil. Se você fizer um pão com farinha de batata, ele esfarinha fácil. Então, o trigo terminou sendo usado em pequenas quantidades para uma série de alimentos. Se você pegar uma mortandela, tem glúten. Se você pegar pipoca, tem trigo. Só que tem mais uma coisa que estão pesquisando. O glúten aumentou muito. Porém, este trigo moderno, além do glúten, desenvolveu outras proteínas que não se sabe ainda se também são importantes no desencadeamento de algumas doenças. Porque são desconhecidas. Ainda não houve tempo para fazer uma pesquisa aprofundada e, principalmente, os testes de segurança alimentar. Uma enxaqueca, ela pode ser originária de um problema de trigo, glúten também, doutor? Sem dúvida, é uma das doenças. E eu já curei enxaqueca só tirando o trigo. É uma das doenças que são resultantes, que são provocadas, que são agravadas pelo trigo. E a mamãe que dá para os seus filhos esses produtos industrializados? O perigo aumenta? Pois é, aumenta tanto que a Organização Mundial de Saúde e várias outras entidades médicas assim de muita respeitabilidade
lançaram recentemente um alerta, e eu tenho aqui, se você desejar ler esse artigo todo, ele está na internet com o seguinte título: Não estamos ficando doentes, estamos sendo envenenados. É pesado, né? Mas é verdade. Nós não estamos ficando doentes, estamos sendo envenenados. Olha o que diz aqui a primeira frase desse artigo, né? Desse comunicado, desse artigo. Nas últimas semanas, duas grandes organizações médicas emitiram avisos separados, não foi uma fez e a outra também fez por coincidência, sobre substâncias químicas tóxicas nos produtos que nos rodeiam. As substâncias não estão regulamentadas, dizem eles, e estão ligadas ao câncer de mama, próstata, deformidades genitais, obesidade, diabetes, infertilidades e uma outra porção de doenças. Nós vamos para o intervalo e na volta o Dr. Coimbra vai explicar com mais detalhes sobre essas doenças, sobre esse artigo, e fique atento, porque você vai conhecer um pouco mais esse mal causado pelo glúten. Já já. Restaurante Idaigoro, as maiores delícias da culinária japonesa, agora no mais nobre endereço de São José. Rodízios completos no almoço e jantar. Venha conhecer e saborear o melhor. Barão do Rio Branco 855 Esplanada, Idaigoro. Voltamos no segundo bloco com o nosso Plenamente ao Vale, hoje falando de saúde, conversando com o Dr. José de Castro Coimbra, ele que é cara da cidade, é um dos personagens do livro Sou Parte da História de São José dos Campos, e trazendo um assunto importante, polêmico aqui no nosso programa de hoje, falando sobre o trigo, o glúten, e no bloco anterior ele falava sobre um artigo onde diz que não estamos ficando doentes, estamos sendo envenenados. Como assim, doutor Coimbra? Veja bem, Dirceu e os nossos ouvintes. Nós temos produtos químicos que são produzidos todos os dias, produtos novos. E esses produtos entram na nossa vida sem que se faça teste de segurança alimentar. A água do Rio Paraíba tem dezenas destas substâncias que são conhecidas na química como desorganizadores endócrinos ou como sinônimo interferentes endócrinos. Isso significa o seguinte: estes alimentos ou estes produtos, quando nós ingerimos, quando nós respiramos, ou quando nós bebemos porque tem na água, ou quando nós comemos porque tem nos alimentos, ou porque nós respiramos quando existem no ar, estes produtos desorganizam o nosso sistema endócrino. O que é nosso sistema? O senhor está dizendo essa água do Paraíba que nós ingerimos? Sim. Ela Sim. tem esse produto? Tem vários desses produtos. Alface que é lavado com essa água, ele pode estar contaminado? Pode ter. A revista da FAPESP, de 2009, publicou uma pesquisa que foi feita na água do Rio Paraíba, num consórcio de duas universidades, uma universidade aqui do Brasil e uma universidade da Espanha. Encontraram estes interferentes endócrinos em números elevados. Quem lê esse artigo, olha, se você tiver realmente interessado, é a revista de setembro de 2009, Pesquisa FAPESP. Esses interferentes endócrinos, eles foram encontrados na água do Rio Paraíba, e aqui nesse artigo diz o seguinte: um nanograma desses hormônios já pode causar alterações na nossa saúde. Pois bem, teve um dos produtos, chamado interferentes endócrinos, que foram encontrados, foi encontrado com 366 nanogramas por litro. E qual é a consequência disso? Imaginem,
Por isso é que eles estão dizendo, estamos sendo envenenamento. E é envenenamento lento pelo seguinte, estes produtos são bioacumuláveis, ou seja, você bebe uma água contaminada. Este produto você não elimina do seu organismo. Ele fica acumulado nos seus tecidos. É mais ou menos, por exemplo, como as doenças causadas pelo cigarro. Quando você fuma um cigarro, você não vai ter câncer de pulmão. Quando você fuma 1000 cigarros, também provavelmente não vai ter. Mas depois de 30, 35 anos fumando, você tem uma chance bem maior de ter um câncer de lábio, um câncer de faringe, um câncer de pulmão e tantos outros. Pois bem, estes produtos são bioacumuláveis, eles se acumulam. E daí, quando acontece de saturar, vem um câncer de próstata no homem, um câncer de mama na mulher e por aí afora. Então, essas organizações que assinaram esse comunicado foram a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, o Royal College de Obstetrícia e Ginecologia da Grã-Bretanha, a Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde é o órgão maior de saúde do mundo. Para você entender, no município nós temos uma Secretaria de Saúde. No estado nós temos uma Secretaria de Saúde. No país nós temos o Ministério da Saúde. Todos esses órgãos se comunicam com a Organização Mundial de Saúde, mandando estatísticas, causas de morte, tudo isso para a Organização Mundial de Saúde poder avaliar o que está acontecendo no mundo e socorrer aqueles que precisam de socorro. Pois bem, e a Sociedade de Endocrinologia foi uma outra entidade que subscreveu essa matéria, porque a endocrinologia é que trata das nossas glândulas. O senhor estava falando, muita gente tem esse problema aqui na cidade, que está nos assistindo, de tireoide, certo? Exato. Essa tireoide está muito ligada a esse problema da água? Sem dúvida nenhuma, ao problema da contaminação. A água faz parte desse grupo de contaminantes. A água do Rio Paraíba, até porque a Sociedade de Medicina lá dos Estados Unidos, em 1980, já recomendou que rio que recebe esgoto de indústrias ou urbanos não devem fornecer água para a população. Nós não deveríamos, de forma nenhuma, tirarmos a água do Rio Paraíba. Nós temos outros rios aqui, Jaguari, Rio do Peixe, que poderiam... Só para você ter uma ideia, a água de Nova York vem de 250 quilômetros. Vai buscar lá na fonte. A água de Tóquio, mais ou menos parecido. E aqui, por preguiça, má fé, nem sei o que é, a empresa que produz água para nós nos servirmos, vai ali preguiçosamente pegar a água do Rio Paraíba abaixo de onde a Monsanto joga o seu esgoto. Isso é uma temeridade. E o esgoto da Monsanto é um esgoto químico perigosíssimo, né? Dá para a gente pensar muita coisa, porque essas empresas, elas trabalham em função do lucro. Mas nós temos aqui a Sabesp que cuida, né, entre aspas, da nossa água, né? Qual é o procedimento? Depende do quê para se fazer um trabalho para que nós tenhamos uma água melhor, doutor Wimber? Depende do prefeito. O prefeito é que assinou o contrato com a Sabesp sem exigir que ela mudasse a fonte de abastecimento. Que poderia ser o Jaguari. Que poderia. Ela vai ver o que convém mais, se é o Jaguari, se é juntar 10, 11, 15 nascentes e trazer uma água de origem não poluída. Agora, eu descobri que os prefeitos ganham ações da Sabesp quando fazem um contrato com a Sabesp, então eles ficam sócios. Então eles também ganham, as prefeituras também entram
no rateio do lucro, entre aspas, da Sabesp, porque eu não acredito que a gente possa falar em lucro se ainda continuam jogando esgoto nos rios, se ainda continuam tratando a água com o método mais antigo que tem, que é a cloração. E recentemente o nosso prefeito vendeu as ações da Sabesp aí, né? Pois é. Para fazer caixa, né? Pois é. Agora, só para você ter uma ideia, olha o que aconteceu em Araraquara. Mãe e filha morreram intoxicados após caixa d'água romper, diz laudo do Instituto Médico Legal. Rompeu uma caixa d'água lá na cidade, aquela água veio jorrando igual lá na Mariana, né? Só que era água, né? Todo mundo pensava, bom, água é água, né? Pois bem, mas essa água era tratada com cloro. E a mãe e a filha de uma casa que foi invadida por essa água morreu, mas não foi afogada. Ela morreu intoxicada pelo cloro. Agora eu pergunto a vocês, principalmente vocês que eventualmente sejam aqui de São José dos Campos, quantas vezes você abriu a torneira e viu que a água estava branca de cloro, ou não? Não já aconteceu isso com você que está nos ouvindo? Já. É um bom assunto, o Dr. Coimbra é um profundo conhecedor desses problemas todos e nós vamos voltar a falar com ele em outros programas. Nós falamos sobre o trigo, nós falamos sobre a água de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, e é um assunto que nos preocupa bastante, nós temos que combater aí para que possamos resolver essa situação aí, ou minimizar essa situação. Dr. Coimbra, obrigado pela participação aqui, voltamos a falar mais dentro do nosso Plenamente ao Vale. Muito obrigado.